Hoje o tema é andar com Deus. Andar com Deus. E eu quero convidar você para que abra a sua Bíblia lá em Gênesis no capítulo 5. Gênesis no capítulo 5. E você aberto aí em Gênesis no capítulo 5, a partir do verso 18 ao verso 24, vamos ler a palavra do Senhor para a nossa meditação, para a nossa edificação, nosso aprendizado em Cristo Jesus. Andar com Deus. Esse é o texto que dará início à nossa mensagem, e depois nós leremos outro texto também que vai nos edificar e nos ensinar sobre essa caminhada com o Senhor. Gênesis 5, do verso 18 a 24, diz assim: Jared tinha 162 anos quando seu filho Enoque nasceu. Depois disso, Jared viveu mais 800 anos. Ele foi pai de outros filhos e filhas e morreu com 962 anos de idade. Quando Enoque tinha 65 anos, o seu filho Matusalém nasceu. Depois disso, Enoque viveu em comunhão com Deus durante 300 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Enoque viveu 365 anos. Ele viveu sempre em comunhão com Deus e um dia desapareceu, pois Deus o levou. Palavra do Senhor. Enoque andou com Deus. Enoque viveu sempre em comunhão com o Senhor, a ponto de ser uma comunhão tão íntima que Deus não permitiu que ele passasse pela morte física. Deus o levou para si. Andar com alguém significa compartilhar desse alguém. Portanto, é compartilhar da amizade com esse alguém. Só andamos ao lado de alguém que nós gostamos, que nós temos prazer em estar caminhando junto. Podemos até andar com quem não gostamos, aí por outros interesses, por outras situações, mas aquela caminhada gostosa do bate-papo, de contarmos as nossas coisas, abrirmos o nosso coração, isso nós fazemos com aqueles que nutrimos um sentimento gostoso de amizade, aqueles que estão próximos, aqueles que há uma empatia. Tem pessoas que não é assim, tem pessoas que são muito chatas, dá até azia na gente estar perto, conversar com ela, estar junto dela. Mas com as pessoas que nós nutrimos uma amizade, que a gente tem prazer em estar junto, essas, nós temos alegria em caminhar, alegria em estar na sua presença. Se Enoque andou com Deus, então nós podemos inferir que ele amava a Deus. O texto diz que ele vivia em comunhão com o Senhor, que ele viveu 365 anos em comunhão com o nosso Deus. Ele tinha prazer em estar na presença e na companhia de Deus. E podemos também dizer que Deus também tinha prazer, tinha alegria em caminhar com ele, em estar ao lado de Enoque. Isso significa, irmãos e irmãs, oração. Oração. A oração, ela não é algo ou um instrumento em que nós utilizamos para tirar algo de Deus, para simplesmente colocar as nossas ansiedades ao Senhor. Claro que nós podemos colocar as nossas ansiedades, nós podemos falar para Deus tudo que nós estamos sentindo, o próprio Jesus falou isso, e a própria palavra de Deus nos ensina isso. Mas a oração, ela significa muito mais, muito mais. Para muitos, a oração é um exercício espiritual, algo que precisa ser posto em execução, como correr ou como caminhar. Mas na maioria das vezes, não somos bons nos esportes. E por isso deixamos de ser bons também numa vida de oração. A oração é um aspecto da vida cristã em que sempre estamos em falta.
Ela faz parte do conjunto de disciplinas espirituais, assim como o jejum, assim como a meditação, o estudo da palavra. E nós temos visto a oração muitas vezes como uma obrigação, uma disciplina para que possamos alcançar maturidade na vida cristã. E tudo que se torna obrigação torna-se um fardo pesado, torna-se uma coisa chata. Poucos têm visto a oração como uma amizade com Deus, como um caminhar com o Senhor, pelo simples prazer em estar na presença de Deus e gozar da sua presença, da sua companhia. Clemente de Alexandria, um dos primeiros pais da igreja, ele disse assim sobre a oração: orar é manter companhia com Deus. Ou seja, é estar junto, na presença, é estar em comunhão com o Senhor. A oração é o manifestar de uma amizade sincera e transparente com o Senhor, e não uma disciplina rigorosa, enfadonha, pesada, uma obrigação que temos que cumprir dentro do nosso currículo religioso. A oração é relacionamento com Deus e não uma realização, como se eu quisesse alcançar um objetivo. O problema é que não sabemos o que significa amizade, e isso interfere também no nosso relacionamento com Deus. Tem sido raro encontrar alguém que tenha tido uma verdadeira experiência de amizade. Um pastor de uma igreja, talvez um pouco maior do que a nossa, fez uma pesquisa entre os membros da igreja sobre esse tema, sobre a amizade, se a igreja favorecia ali relacionamentos de amizade. E apesar de ele achar que o ponto forte da igreja fosse justamente a amizade e os relacionamentos pessoais, constatou que muitas pessoas se sentiam solitárias dentro da igreja. Estavam sempre juntos ali nas celebrações, nas reuniões, participavam dos vários trabalhos que envolviam a todos e todas, mas o cultivo de amizades íntimas e profundas não tinha sido tão comum como ele pensava. Ou seja, tudo que a igreja fazia, tudo que a igreja realizava, visando proporcionar esses relacionamentos, não estava atingindo o seu objetivo. Porque as pessoas, muitas delas, apesar de estarem ali reunidas com muitas pessoas, viviam solitárias, se sentiam solitárias. E na nossa igreja, será que é diferente? É uma pergunta para nós. E aí eu coloco, acrescentando a essa pergunta o seguinte, que aparece aí na tela para vocês. Será que nesses tempos de pandemia, de distanciamento social, tem revelado amizades sinceras ou tem mostrado relacionamentos superficiais, que só duram 1h30 de culto? Ou seja, será que a nossa amizade ela estava baseada, pautada, fundamentada no templo e não nas relações pessoais? O fato é que a falta de relacionamentos profundos também interfere em nosso relacionamento com Deus, que é o nosso objetivo desta meditação. Não é falar sobre relacionamentos pessoais em si. Trouxe isso apenas para provocar, para que a gente possa refletir sobre a nossa caminhada, especialmente neste momento em que estamos distanciados uns dos outros. Mas o fato é que, essa questão da amizade interfere no nosso relacionamento com Deus, pois isto acaba revelando a fragilidade da nossa amizade com Jesus. Quando vejo pessoas dizendo para Deus: eu ordeno, eu exijo, eu reivindico, fico pensando que tipo de amizade estão construindo com Jesus, com o nosso Deus. Ou que imagem de Deus essas pessoas têm em mente quando oram assim. A oração tem que ser fruto de uma amizade, de um relacionamento íntimo, sincero, pessoal, transparente. Deve ser fruto de um desejo enorme de estar na presença de Jesus. Deus
está à procura de verdadeiros adoradores, que o procurem não por aquilo que ele pode dar, mas pelo simples desejo de estar na sua presença. E mais, essa amizade com Deus, ela é reveladora e transformadora do ser, porque não só conhecemos a Deus, como nos tornamos também conhecidos. E ao nos conhecermos profundamente, através da oração, nós vamos sendo transformados por Deus. Por isso que devemos fazer como os discípulos, diante de Jesus, quando Jesus estava ensinando o Sermão do Monte, e eles então pediram para Jesus: Senhor, ensina-nos a orar. E Jesus ensinou os discípulos a oração, que se tornou conhecida como a oração do Pai Nosso. A oração modelo que Jesus ensinou e que deve balizar todas as nossas orações. E é sobre ela que eu quero meditar com vocês, né, nesta quinta-feira, nesta noite da esperança e nas próximas noites aí também, a noite da esperança, ou seja, sobre a oração do Pai Nosso. E para isso eu queria ler com vocês o texto em que fala, em que Jesus ensinou a oração do Pai Nosso, que está lá em Mateus, no capítulo 6, do verso 9 ao verso 15. Portanto, orem assim, disse Jesus: Pai nosso que estás no céu, que todos reconheçam que o teu nome é santo. Venha o teu reino, que a tua vontade seja feita aqui na terra como ela é feita no céu. Dá-nos hoje o alimento que precisamos. Perdoa as nossas ofensas, como também nós perdoamos as pessoas que nos ofenderam. E não deixes que sejamos tentados, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, é o poder e a glória para sempre. Amém. E diz mais Jesus: porque se vocês perdoarem as pessoas que ofenderem vocês, o Pai de vocês que está no céu também perdoará vocês. Mas se não perdoarem essas pessoas, o Pai de vocês também não perdoará vocês. Esta oração, ela é sublime. Esta oração é uma oração que nos ensina como nós devemos nos relacionar com o Pai, como nós devemos nos relacionar com Cristo Jesus, com o Espírito Santo, com o Deus Trino. A igreja primitiva levava muito a sério esta oração. Somente os candidatos ao batismo era ensinada esta oração. Ou seja, né, essa oração não era recitada em público. Recitar em público, fora da igreja, era quase que um sacrilégio. Hoje as coisas estão muito diferentes. Não porque recitam esta oração em qualquer lugar, mas porque muitas vezes oramos a oração do Pai Nosso sem compreender o seu significado. E a coisa é tão sintomática que para muitos a oração, para muitas igrejas, a oração virou como oração dominical. Ganhou até esse título, oração dominical. Eu acho interessante que algumas traduções aí anteriores, antigas, elas colocam isso nesse ensino da oração do Pai Nosso. Coloca até o subtítulo, oração dominical. Ou seja, é feita só no domingo. E mais, tem um lugar certo para ela, no encerramento do culto. Já contei isso, mas vou contar, porque quando estava preparando aí a mensagem, né, meditando nessa mensagem, eu lembrei de um irmão da igreja lá na IPI de Vila Formosa, né, na qual ele, numa oração que foi pedida para ele no meio do culto, eu não lembro se era oração de confissão, né, e ele estava orando, e ele, ao encerrar a sua oração, ele diz: e como Jesus nos ensinou a orar, e começou a oração do Pai Nosso, e a igreja foi junto ali, alguns deram risada. Por quê? Porque não cabia oração, para eles não cabia oração ali. A oração dominical é feita só no final do culto, e de preferência na escola dominical, não num culto, né, noturno, né, como nós estávamos ali. Mas a oração do Pai Nosso
deveria de fato reunir os crentes em torno do amor de Deus, da graça de Jesus, do companheirismo do Espírito Santo. A oração do Pai Nosso mostra-nos que, ao conhecermos o Pai, também aprendemos as necessidades da nossa humanidade e que o Pai amoroso cuida de nós diante das nossas necessidades. Por isso nós vamos meditar sobre cada parte, cada sentença, cada frase que foi ensinada por Jesus nos ensinando a orar. A primeira delas é: Pai nosso que está nos céus. Ou seja, intimidade do Pai, intimidade com o Senhor. Esta é a expressão da verdadeira oração. Está baseada na iniciativa de Deus ao nos chamar para estarmos junto dele. Deus fala conosco e nós então respondemos. Deus sempre toma a iniciativa e nós então respondemos: Pai nosso. É sempre Deus quem fala primeiro e nós respondemos. A oração é sempre uma resposta para Deus. Se Deus não falar, não temos o que orar. Se Deus não vir ao nosso encontro e falar conosco, não temos o que falar. A palavra hebraica que Jesus utiliza para chamar Deus de Pai é Abba. E essa palavra, ela denota, lá no aramaico, e denota uma intimidade. Poderia ser traduzida como paizinho. Ele é o nosso Pai. E mais, não é só meu Pai. Não é um Deus particular da minha vida, da minha religiosidade, da minha fé. Mas é o Pai que é de todos nós. O que faz, então, na oração que Jesus nos ensina, ou como devemos orar, que a oração sempre é comunitária. Mesmo quando estamos orando sozinhos. Quando oramos, estamos diante de um Deus que é Pai de todos, porque nós pertencemos ao todo, nós pertencemos à igreja, nós pertencemos ao corpo de Cristo Jesus. Jesus nos ajuda a conhecer o Pai e à medida que cresce o nosso conhecimento dele, vai crescendo também o nosso amor por ele. Essa intimidade com Deus que envolve a vida celeste. Porque quando nos voltamos para o Pai, nós também nos voltamos para o céu. Pai nosso que está nos céus. Na oração, nós vamos para longe das atitudes e valores deste mundo. Nos desfazemos das nossas ambições, dos nossos desejos terrenos, para entrar na presença do nosso Pai que está nos céus. É Jesus nos ensinando que devemos desviar os nossos olhos das coisas deste mundo, dos nossos problemas e olharmos para Deus, para o nosso Pai. Porque nós sabemos que Deus habita em nós, que Ele está aqui conosco. Ele não está sentado lá no seu trono de glória simplesmente, ou parado ali olhando sobre todas as coisas. Ele escolheu habitar em nós, estar conosco. Mas quando Jesus ensina-nos a orar dizendo Pai nosso que está no céu, ou seja, Ele está dizendo esse Pai é Pai de todos, e esse Pai está no céu, ou seja, vamos olhar para as coisas lá do alto, vamos olhar para Deus, vamos tirar os nossos olhos aqui das coisas terrenas, vamos tirar os nossos olhos das coisas que querem nos puxar para trás, que querem nos derrubar, que querem aí nos contaminar, que querem nos tirar do caminho e olhar para aquele que nos sustenta. Segunda coisa que Jesus nos ensina nesta oração, ou como orar, é santificado seja o teu nome. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Nós cremos e nós adoramos e nos relacionamos com um Pai que é santo. O espírito inteiro da oração do Pai Nosso é determinado pela santidade do Pai. E diante da santidade do Pai, reconhecemos a nossa humanidade e mais, reconhecemos a nossa pecaminosidade. Nós aprendemos a nos conhecer.
Isaías, lá em Isaías capítulo 6, diante da visão de Deus, da santidade de Deus, onde os anjos aparecem e louvam a Deus, cantando e dizendo: Santo, Santo, Santo. Isaías fica estarrecido, Isaías treme, Isaías não consegue parar em pé, Isaías cai no chão, porque ele percebe de imediato o quanto ele era pecador, o quanto ele estava distante do Pai que é santo. Mas o seu pecado foi purificado, o seu pecado foi tirado. O anjo veio com uma brasa tirado do altar ali de Deus, onde havia sido feito o sacrifício, e com a brasa um anjo tocou os lábios de Isaías. Assim como Jesus, que foi sacrificado por nós para remir os nossos pecados, nós somos purificados. Nós também nos aproximamos do Pai, do Santo dos Santos, através de Cristo Jesus, do sacrifício de Jesus, que derramou seu sangue na cruz do Calvário. E há um texto que eu gosto muito, lá de Hebreus, no capítulo 10, que fala muito sobre isso, que mostra de maneira muito clara como é que nós temos acesso ao Pai através de Cristo Jesus. E ele diz assim: por isso, irmãos, por causa da morte de Jesus na cruz, nós temos completa liberdade de entrar no lugar santíssimo, no Santo dos Santos. Ele está fazendo comparação aqui, lá com o Levítico, com o tabernáculo, com o Santo dos Santos, onde ficava a Arca da Aliança, onde ali simbolizava a presença de Deus e só o sacerdote poderia entrar. E agora, aqui em Hebreus, o autor está dizendo que nós temos livre acesso por causa de Cristo Jesus, do sacrifício de Jesus. Por meio da cortina, o véu se rasgou, isto é, por meio do seu próprio corpo, ele nos abriu um caminho novo e vivo. Nós temos um grande sacerdote para dirigir a casa de Deus. Portanto, cheguemos perto de Deus com um coração sincero, uma fé firme, com a consciência limpa das nossas culpas e com o corpo lavado com água pura. O que isso significa? Interpretando isso, Jesus, ele serve como anteparo entre nós, pecadores, e Deus, que é santo. Jesus é o escudo para que a santidade de Deus não destrua a nossa vida. Jesus é aquele que recebeu todo o juízo de Deus e se fez maldito por nós, e por isso, através de Cristo Jesus, nós somos purificados e temos acesso ao Pai. Por isso Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim. Não é religião, não é seita, não é filosofia, não é ideologia, não é misticismo ou qualquer outro ritual que possa fazer chegar até Deus. É só através de Cristo Jesus. Só em Jesus e por Jesus nós temos acesso ao Pai. E assim passamos a viver uma vida transformada a cada dia e vamos expressando nas nossas atitudes e nos nossos relacionamentos o caráter da santidade de Deus, o nosso Pai. Terceira lição que esta oração nos ensina e que devemos assim orar: venha o teu reino. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha, não é vai, não é vamos, venha o teu reino. Então aí está falando desse reinado do Pai, da soberania do Pai. Jesus disse certa vez: o reino de Deus está dentro de vós. Então, quando oramos pela vinda do reino de Deus, significa aceitar o seu governo sobre nós. Quando nós oramos, venha o teu reino, na oração do Pai Nosso, não é simplesmente uma sentença, uma frase, mas nós estamos dizendo: eu aceito o teu governo na minha vida. Portanto, não somos mais controlados pelo nosso temperamento, pelos nossos desejos, pela nossa personalidade, mas pelo Pai, como Jesus era. É por isso que Paulo, que teve um encontro com Jesus na estrada de Damasco,
ele teve sua vida transformada. E ele então, na sua caminhada, nessa caminhada com Jesus, nessa caminhada com o Senhor, lá em Gálatas 2:20, ele diz assim: assim já não sou eu quem vive, mas Cristo é quem vive em mim. E esta vida que vivo agora, eu a vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se deu a si mesmo por mim. Ou seja, não é mais o meu querer que conta, mas é o querer de Deus. Porque Ele habita em mim. Cristo vive em mim. A oração é a porta que leva aos nossos corações. E devemos então orar constantemente: venha o teu reino, para que não seja o desejo do meu coração, mas o desejo do coração de Deus estabelecido na minha vida. Orar assim significa dizer: venha, Senhor, e domina o meu coração, penetra lá no mais fundo do meu ser, lá na minha intimidade, lá nos porões da minha alma, e controla tudo. E esse deve ser o nosso orar sem cessar, como Paulo ensinou lá aos Tessalonicenses, para cada dia termos mais consciência do governo do Pai sobre nós. Mas não é só na esfera pessoal, mas também social e política. O reino de Deus é uma ameaça aos reinos deste mundo. Quando a igreja ora, venha o teu reino, ela também está dizendo: estabeleça sobre a humanidade o teu reino, onde a marca distintiva é o amor e o serviço. Por isso que a pregação e a vivência do reino de Deus sempre será subversiva, sempre incomodará os poderosos deste mundo, aqueles que não querem mudar as coisas, aqueles que querem ficar no comodismo, aqueles que querem deixar as coisas do jeito que estão. Devemos pedir: venha o teu reino. Jesus, quando esteve aqui entre nós, ele assim colocou: venha o teu reino. E ele viveu esse reino. Ele foi um súdito desse reino. Assim como nós devemos também nos submeter e viver como cidadãos, cidadãs do reino, como súditos e súditas do reino, pregando e vivendo a palavra do Senhor. Por isso que Jesus disse aos discípulos: entre vós não deve ser assim. Os reinos deste mundo agem de uma maneira diferente, mas entre vocês é diferente, porque no reino de Deus é diferente. A marca distintiva é o amor e o serviço. E por último, irmãos e irmãs, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. A vontade do Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça a tua vontade, assim na terra como no céu. Deus está cercado de anjos, e esses anjos lhe obedecem. Assim deve ser conosco aqui na terra. Não sabemos plenamente qual a vontade do Pai, mas temos o Espírito Santo e a Bíblia para nos guiar, que é a revelação de Deus. O apóstolo João disse assim, lá em João 5,14, e esta é a confiança que temos para com Ele, com o nosso Deus, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Quando nos submetemos à sua vontade, o Espírito Santo ora em nosso favor, para que possamos saber cada vez mais qual é a vontade do Pai, através das nossas orações. Jesus diz: seja feita a tua vontade, logo depois de pedir que o reino venha. Portanto, se estamos sendo governados pelo Pai, certamente vamos querer que a sua vontade seja feita, assim como ela é feita no céu, seja feita aqui também na terra. Essa oração nos faz olhar para o passado, para o presente e para o futuro. Passado, pois o governo de Deus está presente na história da humanidade. Presente, pois o reino já é visto, o reino já é experimentado, é vivido em nosso meio, sendo a igreja a agência desse reino, que aponta para esse reino, mas também um olhar para o futuro, quando Deus trará plenamente o seu reino e a sua vontade sobre a terra. É a esperança em nossos corações de vermos a vontade do Senhor sendo realizada aqui na terra como ela é realizada nos céus.
Semana que vem, continuaremos caminhando com Jesus, aprendendo a orar com Jesus. Que a palavra de Jesus te conduza a orar com alegria, a ter prazer na presença do Pai. E que esta meditação, esta palavra, possa falar fundo ao seu coração, para que quando você orar a oração do Pai Nosso, você possa perceber a profundidade daquilo que você está orando. E Deus realize em você a sua vontade. Que Deus nos abençoe. Amém.